Miguel Ángel Ramírez muito perto do Palmeiras, Soteldo vendido por um valor bem inferior ao que o Santos tinha no começo do ano, a busca do Corinthians por um zagueiro, o empate em 0 a 0 entre São Paulo e Grêmio, com o tricolor gaúcho sendo bastante prejudicado e tudo sobre a rodada de sábado do Campeonato Brasileiro. É sobre tudo isso e muito mais que eu vou falar no vídeo de hoje do canal da Nicola. E aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, ótimo domingo a todos vocês. E antes de passar as informações importantes que eu havia prometido agora há pouco, recado especial para você que tá ligado no canal do Nicola. Fala aí pessoal, passando para dividir uma excelente notícia com você que acompanha o canal do Nicola. Quem não gostaria de ganhar salário de jogador de futebol por pelo menos um mês? É óbvio que você quer, né? Sabia que você pode trabalhar acompanhando jogos de futebol da sua casa e ganhar uma grana com isso? Agora vem a parte importante, a galera da Full Trader Sports está sorteando até 100 mil reais para todo mundo que se inscrever de graça na promoção. Eles vão ensinar você a ganhar dinheiro de casa, acompanhando a jogos de futebol, e ainda vai rolar um sorteio de até 100 mil reais para você começar com o pé direito. Clique no link na descrição desse vídeo e coloque seu nome no sorteio. Você não vai ficar fora dessa, né? Bora começar o vídeo falando sobre os jogos desse sábado do Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro. Empate em 2 a 2 entre Fluminense e Ceará. Fluminense saiu na frente com o gol de Luiz Henrique, que é muito bom o jogador. O Hudson no finalzinho do primeiro tempo fez o gol do Ceará de empate, gol contra. Na etapa final, Vinícius colocou o Ceará na frente e o vovô parecia que venceria a partida, até que no finalzinho, aos 46 do segundo tempo, o Danilo Barcelos garantiu o gol de empate para o Fluminense. Placar final Fluminense 2, Ceará também 2. Fluminense perdeu um lugar na classificação geral e nesse momento é o sexto colocado, atrás do Santos, tem 26 pontos conquistados. Já o Ceará pulou para o 12º lugar, tem 19 pontos. Os dois podem ser ultrapassados na rodada desse domingo e segunda-feira. Bora falar agora sobre o empate entre os Atléticos Goianiense e o Paranaense, 1 a 1, jogo disputado em Goiânia. E o Atlético Goianiense, o time da casa, jogou com 1 a menos durante a maior parte da partida. Isso porque no primeiro tempo o William Maranhão acabou recebendo o cartão vermelho. Ainda assim o Dragão saiu na frente. O gol do Atlético Goianiense foi marcado pelo Zé Roberto, aquele mesmo atacante que pertencia ao Mirassol e ajudou a eliminar o São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista. No segundo tempo, com o Atlético Paranaense jogando muito mais, o Léo Cittadini garantiu o gol de empate. Com o resultado, o Atlético Goianiense é o oitavo colocado, 22 pontos conquistados, uma das surpresas do campeonato, mesmo sem o Wagner Mancini, enquanto o Furacão continua na zona do rebaixamento, tem apenas 16 pontos conquistados. Queria chamar a atenção por uma tuitada que o Mário Celso Petralha, o homem que manda no Atlético Paranaense, deu depois da partida. Ele, muito irritado com a cobrança dos torcedores, escreveu o seguinte, abre aspas: "Minha competência está nesse limite, da transformação de um time de bairro em campeão brasileiro por 2 vezes. Paciência, o egoísmo e a ingratidão faz parte dos pobres de espírito. Tenho dito e repetido, o tempo é o senhor da razão", fecha aspas. Bora falar agora sobre o 0 a 0 entre São Paulo e Grêmio na noite desse sábado no Morumbi. Jogo bastante equilibrado, o São Paulo foi melhor apenas nos primeiros 25 minutos, o restante da partida teve domínio do Grêmio, que nem fez tanto por merecer uma vitória, não criou tantas oportunidades de gol, mas foi muito prejudicado pela arbitragem. O Rafael Traz, que estava em campo e mandou muito mal, mas quem foi mal demais foi o árbitro de vídeo, o Elmo Alves Rezende Cunha, que ignorou lances extremamente importantes. No primeiro tempo, por exemplo, o Reinaldo cometeu uma falta no PP fora da área, o Reinaldo merecia o cartão vermelho, o árbitro não deu. Veio o segundo tempo e o mesmo Reinaldo cometeu um pênalti claro em Jeromel dentro da área do São Paulo e o árbitro também não deu e o árbitro de vídeo não chamou o árbitro em campo para avaliar nenhum desses dois lances. Torcedor do Grêmio ainda reclama de 2 faltas muito fortes que resultaram nas substituições do Luiz Fernando e do Alisson, saíram machucados. Nos 2 lances, o Traz, que não expulsou os jogadores do São Paulo, entre esses jogadores que poderiam ter sido expulsos, o Daniel Alves, que fez atuação, que teve partida bem ruim atuando como lateral direito. São Paulo não foi bem, não deixou uma boa impressão. Ainda assim, na tabela de classificação aparece razoavelmente bem.
O Tricolor tem 27 pontos ganhos, é o quarto colocado com jogo a menos que Flamengo e Internacional e 2 jogos a menos do que o Santos, que tem a mesma colocação na quinta posição. É importante destacar que o São Paulo foi beneficiado pela arbitragem 2 dias depois de Raí e Alexandre Pássaro irem até a CBF para conversar com o Leonardo Gaciba, que é o chefe do departamento de arbitragem. Os 2 dirigentes do Tricolor reclamaram demais, entre outras coisas, de uma confissão do Gaciba de que o VAR errou na partida entre São Paulo e Atlético Mineiro, anulando um gol legal do Luciano. A partir daí o São Paulo se sentiu à vontade até para pedir a exclusão de um árbitro que estaria no árbitro de vídeo nesse sábado. E aí, por coincidência ou não, a partida teve a atuação desastrosa do trio de arbitragem a favor do São Paulo e contra o Grêmio. Reclamação demais dos dirigentes do Grêmio. Separei a frase do vice-presidente do Grêmio, vice-presidente de futebol do Grêmio. Ele disse o seguinte, o Paulo Luz: houve uma vergonha nacional que coloca o campeonato sob suspensão. Declaração bem forte, só para você entender um pouquinho da insatisfação dos gremistas em relação ao árbitro. 2 considerações importantes antes de mudarmos de assunto. Não dá para se esquecer que o presidente da CBF, Rogério Caboclo, é conselheiro do São Paulo. Segunda observação, segunda informação que eu fiquei devendo, o Grêmio com o empate foi para 21 pontos ganhos e ocupa a 10ª posição no Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre o Santos e Soteldo, que pode ter disputado sua última partida com a camisa do Peixe na vitória santista por 2-1 contra o Curitiba no Couto Pereira. Soteldo participou bem do jogo, fez inclusive um gol de pênalti com cavadinha, teve também participação no lance do primeiro gol e, de acordo com o Cuca, o negócio está fechado, ele vai jogar no Al Hilal. O negócio não está totalmente sacramentado porque ainda falta a aprovação do Conselho Deliberativo. Na próxima quarta-feira o Conselho se reúne para dizer se topa ou não a negociação. E desde já quero te contar que se o negócio for fechado, o Santos vai perder bastante dinheiro em relação à proposta que recebeu no começo do ano do Atlético Mineiro pelo mesmo Soteldo. Na oportunidade, o Galo chegou a oferecer 12 milhões de dólares, que equivaliam a 51 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos. O Santos topou vender o Soteldo para o Al Hilal, da Arábia Saudita, por 7 milhões de dólares. A sorte do Santos é que de janeiro até agora houve uma valorização enorme da moeda estrangeira e esses 7 milhões de dólares hoje equivalem a quase 40 milhões de reais. Então a diferença de 51 milhões cai para 40, o Santos deixa de arrecadar 11 milhões de reais em relação à proposta de janeiro. Deixa de arrecadar é modo de dizer porque o Santos tem apenas 50% dos direitos econômicos, outros 50% seguem pertencendo ao Huachipato, time do Chile. E tem outra diferença importante em relação à proposta do Galo. O Atlético Mineiro se dispunha na oportunidade a pagar tudo absolutamente à vista. O Al Hilal vai pagar 5 milhões de dólares, ou mais ou menos 28 milhões de reais à vista, mais 5 milhões e 700 mil reais somente em julho do ano que vem, não é junho, e outros 5 milhões e 700 mil reais em outubro do ano que vem. Ou seja, o Santos fatura a maior parte agora, mas ainda tem 2 milhões de dólares ou quase 12 milhões de reais condicionados a pagamentos somente no ano que vem. Essa necessidade de vender o Soteldo passa muito pela condição financeira extremamente perigosa do Santos, que deve, entre outras coisas, em uma série de ações na FIFA, uma delas relacionadas ao próprio Soteldo. A notícia triste para o torcedor do Santos é que o Peixe já deve 3 milhões de dólares ao Huachipato, referentes à compra do jogador em janeiro do ano passado, comprou o Soteldo e não pagou absolutamente nada. No final das contas, vai sobrar muito pouco, cerca de 500 mil dólares para o Santos. Isso porque o Peixe deve os primeiros 3 milhões de dólares que eu disse agora há pouco. Como o Huachipato ainda detém outros 50%, vai ficar com 3 milhões e meio de dólares. Desses 7 milhões de dólares que serão pagos pelo Al Hilal, o Santos vai se desfazer de um jogador extremamente importante para ficar com uma mixaria. E você, torcedor corintiano que adora reforços, boa notícia. Depois de fechar com o Fábio Santos, lateral esquerdo, que pertencia ao Atlético Mineiro, o Corinthians decidiu que precisa contratar de forma urgente um zagueiro. E a primeira investida, inclusive, já foi feita. Zagueiro Gabriel, que pertence ao Atlético Mineiro, foi consultado nas últimas horas. É a segunda vez que o Corinthians tenta a contratação do Gabriel em menos de 2 meses. E a resposta nas duas oportunidades foi a mesma. O Jorge Sampaoli, o técnico argentino do Galo, não aceita liberar o Gabriel, apesar dele ser reserva por lá, tem tido um papel de algum destaque. O Corinthians precisa desesperadamente de um zagueiro, porque nesse exato momento tem apenas 3 jogadores do elenco profissional. O Gil, que é titular absoluto, o Bruno Mendes, que foi titular na última partida, e o Marlon, que foi chamado às pressas, estava emprestado ao Cruzeiro e jogaria na Ponte Preta.
Para a partida desse domingo contra o Flamengo, Wagner Mancini tem apenas 2 zagueiros. Bruno Mendes vai cumprir suspensão automática. Então, a menos que suba um jogador do Sub-23 ou do Sub-20, o Mancini não terá jogadores para zaga no banco de reservas. Só para lembrar, o Danilo Avelar, que vinha sendo titular, sofreu uma lesão no joelho e não volta ainda nesse Campeonato Brasileiro, depois da recusa do Atlético Mineiro em relação à negociação do Gabriel. O presidente André Sanches e o Wagner Mancini passaram as últimas horas quebrando a cabeça e tentando buscar no mercado boas opções e baratas. A ideia do Corinthians é apresentar ao longo da próxima semana um novo zagueiro para aumentar o quadro de defensores de olho no restante do Campeonato Brasileiro. Quero fechar o vídeo falando sobre as negociações entre Miguel Ángel Ramírez e Palmeiras. Desde a última quinta-feira eu tenho te contado aqui no canal do Nicola que o técnico espanhol do Independiente del Valle era o grande favorito do presidente Maurício Gagliotti para se tornar o treinador alviverde. Tanto que o Palmeiras não abriu negociação com nenhum outro treinador, além do técnico que dirige o ótimo time do Independiente del Valle lá no Equador. Conversei antes de gravar esse vídeo com um dirigente importante, com uma peça fundamental do departamento de futebol do Palmeiras, e ele me assegurou que há um enorme otimismo dentro do clube em relação a um acerto nas próximas horas com o Miguel Ángel Ramírez. E esse otimismo se dá pelo fato de o Ramírez já ter indicado funcionários com os quais pretende trabalhar no Palmeiras, e quando eu falo em funcionários eu não estou falando em jogadores, mas sim em membros de comissão técnica. O Ramírez indicou 4 funcionários que trabalham com ele no Independiente del Valle e que ele faz toda a questão do mundo de contar no Palmeiras. Dentro dessas 4 pessoas, 2 são auxiliares técnicos, o argentino Martín Anselmi e o espanhol Felipe Sanches. Um é preparador físico, o Francisco Trujillo, além do português, que é preparador de goleiros, o Ricardo Pereira. Há quem garanta, o Sandro Barbosa no Twitter informou que o Anderson Barros está embarcando para o Equador para tentar chegar a um acordo, para tentar pegar a assinatura do técnico do Independiente del Valle nesse domingo. Não consegui confirmar a informação com o pessoal do Palmeiras em relação à viagem do Anderson Barros. A informação que eu tenho é que as conversas estão bem avançadas. Já havia te contado nesse sábado sobre a proposta feita pelo Palmeiras. O Verdão topa pagar mais do que o dobro dos atuais $40 mil por mês que ganha o Miguel Ángel Ramírez no Independiente del Valle. Isso equivale a mais ou menos R$225 mil por mês. A proposta alviverde gira na casa dos $100 mil ou R$565 mil mensais. O contrato deve ser longo, o Miguel Ángel Ramírez também quer uma multa rescisória alta para ter a convicção de que não vai ser mandado embora diante de uma sequência ruim de resultados logo no início do trabalho. O presidente Maurício Gagliotti concordou com essas condições e a tendência é que o negócio seja fechado nas próximas horas. Pelo menos é essa a impressão que os dirigentes do Palmeiras têm depois das últimas conversas com o treinador, que deixou excelente impressão nesse sábado. Ele enfrentou a LDU, um dos principais times do Equador no campeonato equatoriano, com todos os problemas do mundo. Foram 15 desfalques por causa do coronavírus. Ele teve de usar 8 jogadores do time de juniores e perdia para a LDU por 2-0 até os 15 minutos finais do jogo. Foi quando o Independiente del Valle marcou 3 gols e conseguiu uma importante vitória por 3-2. Depois da partida, ainda dentro de campo, vários jogadores do Independiente del Valle correram na direção do Miguel Ángel Ramírez para abraçá-lo, numa cena bem parecida que a gente viu no último jogo do Jorge Jesus à frente do Flamengo. Algo como, vamos nos despedir do treinador porque ele está indo embora. Dentro do Palmeiras ainda existe a preocupação de que o Miguel Ángel Ramírez ainda queira dirigir o Independiente del Valle na última partida da fase de grupos da Libertadores, partida marcada para quarta-feira. O Independiente del Valle está praticamente classificado para a próxima fase, ele só precisa de um empate contra o Barcelona, que é o pior time do grupo. O jogo é dentro do Equador. Se o Independiente del Valle empatar, ele estará classificado para a próxima fase. Ainda que perca, ele só não se classificará para a Libertadores da América, para a fase de mata-mata, se o Flamengo perder para o Júnior Barranquilla, jogo no Rio de Janeiro, e aí o Júnior Barranquilla ainda precisaria contar com a derrota do Independiente del Valle e tirar uma diferença de 6 gols, que é hoje favorável aos equatorianos. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal da Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal da Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para receber a notificação toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. E por falar em live, hoje a partir das 6 da tarde a gente faz a live aberta para todo mundo. A partir das 7h30 a live exclusiva para membros do canal. Conto com a presença de todos vocês, beleza? Nos vemos de tarde/noite. Tchau, tchau!